Boa noite, olá, sejam bem-vindos. Hoje nós teremos um conteúdo sobre questionamento socrático. Então, bem-vindos aqui. Esse é o perfil da Academia da Autoeficácia, um perfil voltado para a capacitação continuada dos psicólogos, trazendo conteúdos relevantes que tenham respaldo do que a ciência traz como que seja evidências. Então, hoje nós vamos falar sobre o que é o segredo do psicólogo, aquele que faz a diferença, que é o saber questionar. Esse questionamento socrático é o pulo do gato que diferencia os psicólogos do público leigo. Então aqui nós vamos falar sobre do que se trata isso e quais são as melhores intervenções para fazer esse tipo de questionamento com o consulente, cliente, paciente, como queira chamar. Quando esse consulente chega com suas crenças, com seus pensamentos rígidos, com seu padrão de ser, e cabe a nós fazer questionamentos. Nós não estamos numa conversa informal em que apenas respeitamos a opinião do outro, podemos até falar a nossa opinião e ok, mas aqui nós temos uma análise através de parâmetros para perceber se aquele pensamento, se aquela emoção, comportamento está distorcido. E aí nós temos aqui ferramentas para trabalhar, para verificar se há uma distorção e se existe, de que maneira ela pode ser flexibilizada. Então vamos a elas, vamos lá, vamos falar sobre isso. Bem, a primeira coisa, né, que é óbvia, na verdade, é a aliança terapêutica. Porque para você começar a questionar aquilo que o paciente traz como se fosse uma verdade absoluta, o paciente tem que entender que ele está ali não para uma conversa banal. Então, eu quero que minha opinião seja respeitada de ponto final. Então, estamos aqui para perceber se existem algumas distorções. Afinal, o consulente procura o psicólogo porque ele precisa modificar algumas coisas. Se não tivesse nada que modificar, não procuraria. Então, se ele precisa modificar algumas coisas, é óbvio, então, que existem ou pensamentos e ou comportamentos e emoções que estão ali, que precisam ser analisados e mudados. Mas para isso, é preciso essa aliança, né? Esse vínculo, essa confiança em que o paciente tem que perceber que ele está, o profissional que está à minha frente, ele está aqui não para ficar me tesando, mas para me ajudar, para começar a tentar observar outras formas de agir no mundo. Então, temos a abordagem de alguma observação reflexiva, devolvendo falas, esmiuçar narrativas, perguntar as consequências, entender o histórico, mostrar caminhos a seguir, validar os sentimentos, também é muito importante, estamos sempre validando as emoções, gerar resiliência, enfrentar problemas. Então, geralmente o cliente chega, todo mundo não gosta de mim, é que todo mundo é esse, né? As pessoas ficam dando opinião sobre isso. As pessoas, quem? Quem são essas pessoas? E geralmente a gente chega a quem são essas algumas pessoas, que às vezes para ela são as pessoas mais importantes na vida, que e a opinião tem muito peso. Então a gente vai esmiuçando as narrativas, situações. Eu sempre ajo de tal maneira, eu sou preguiçoso e tal. Existem explicações, a tendência são explicações mentalistas. Mentalismo é quando a explicação, ela, digamos que, morre no pensamento ou na emoção. Fulaninho não estuda porque é preguiçoso. Explicação mentalista, preguiçoso, tá. E a explicação comportamental, da análise comportamental, o que leva essa pessoa a ter essa preguiça, digamos assim, né? Quais foram os contextos que ele foi educado, quais são os reforçadores, quais foram as situações punitivas, se houve um reforçamento dos seus estudos, se foi compreendido que ele possa ter um neuroatipismo. Enfim, existem várias situações em que ele pode ter sido não estimulado para estudar. Então isso é que é a análise comportamental. A gente vê o contexto. A gente não para numa explicação mentalista. Quando a gente devolve falas e reflexões também,
Faz com que a pessoa pense um pouquinho do que ele está falando. Detalhe as coisas, né? Falando de quando aconteceu, com quem, aonde, o que você pensou, quais são as consequências de suas ações, entender o histórico. Às vezes as pessoas têm um problema por exemplo, não me perdoo porque eu fiz uma situação que para mim é imperdoável, tal. E aí quando a gente vai perguntar, tá, qual era o momento histórico que você estava? Eu estava com um conflito em casa, conflito no trabalho, eu também não estava conseguindo comer direito ou dormir direito. Então a gente vai entendendo o contexto para que a pessoa saiba, não fique se martirizando, eu fui ruim, ponto final. Isso é explicação mentalista. Eu agi assim porque fui ruim, fui mal, não sei o que, tarará, tá? Mas qual é a histórica? Qual era a situação? Não para passar um pano, mas para a pessoa entender em que situação você estava naquele momento. Havia contingências ali que podem ter lhe adoecido, que você começou a não agir da sua maneira normal como funcionava, que você também foi prejudicado de outras maneiras, de outras formas. Enfim, esse entendimento também é muito importante, para que trabalhe-se a compaixão e entenda que, tá, eu adoeci e agi da tal maneira, agora eu sei de que maneira eu posso me proteger de uma próxima vez e como melhorar isso, ao invés de ficar eternamente em uma comiseração, em se autopunindo e temendo repetir o mesmo erro. Trabalhamos também com automonitoramento, né? Conhecer os próprios pensamentos e sentimentos, para saber como é que vão intervir, para não ser convencido pelo paciente de que a sua depressão e atitudes patológicas são a única melhor forma de reagir. Então, um depressivo ele vai achar que esse é o único jeito de reagir, não há outra forma. Assim, essa angústia, essa agitação, essa ansiedade, essa depressão, existem outras maneiras. Então, quando a gente observa qual é a rotina da pessoa, de que maneira ela pensa, quais são os seus desejos, quais são as suas dores que não se perdoam, ou que ainda está presa a um modo infantil. Então, saber perceber os pensamentos e intervir. Isso a gente trabalha também com técnicas de mindfulness, técnicas de regulação emocional, para que a pessoa perceba, tô mal. Tem situação que a gente percebe. Aliás, a autorregulação emocional não é você ser uma pessoa zen budista blindada contra todas as emoções negativas do mundo. Não é assim, né? É evidente que a gente vai melhorando as coisas, a gente vai tendo uma maior resiliência, uma maior capacidade de enfrentar os estressores da vida. Porém, a gente também, a autorregulação eu consigo compreender quando eu estou mal, quando eu estou afetado. Eu estou com raiva. Se eu estou com raiva, eu estou reconhecendo isso. E eu posso comunicar, eu não estou bem, eu estou com raiva por isso aqui. Portanto, as minhas reações podem sair motivadas pela raiva. Sabendo disso, eu posso dar um tempo, ou seja, não vou ficar interagindo com as pessoas, eu vou dar um tempo para minha raiva passar, me regular, pensar aqui como é que eu vou lidar com ela, ou ressignificar, enfim, quais são as estratégias que eu tenho. E eu posso comunicar as pessoas do meu redor, eu estou assim, cara, então dá um tempo aqui, deixa um pouquinho sozinho. Isso também é saber se automonitorar, porque senão as pessoas vão sair descontando suas emoções nos outros, sem explicar, sem nem se entender porquê, e quando viu já fez besteira. Então a gente aplica as estratégias socráticas, que é focar nos pensamentos e crenças mais fortes, entender a perspectiva do paciente, ter uma curiosidade colaborativa, uma curiosidade não uma curiosidade por curiosidade, uma curiosidade sem propósito. É uma curiosidade que vise entendimento, tanto meu, terapeuta, como entendimento do cliente. E saber resumir toda a história para criar novos aprendizados. Então, o questionamento socrático, ele é a desconstrução, uma análise, mais a reconstrução, que é uma síntese. Os conteúdos-chave são quais são os pensamentos mais perturbadores, quais os pensamentos interligados, quais crenças irracionais e distorções cognitivas que estão aí. Temos aí uma compreensão fenomenológica, que é compreender o argumento que leva a acreditar em sua crença. Então, gente,
mesmo que o argumento seja furado, não faça sentido. Mas a gente está entendendo como ele pensa, de que maneira ele consegue encadear esses argumentos aqui, que o levam a acreditar em tal coisa. Então, o argumento pode até não resistir à lógica, né? E aí entra o questionamento socrático. O argumento pode falhar na primeira pergunta. E a pessoa pode ficar, não sei que é assim. Tipo, o Chicó do Auto Compadecido, né? Não sei, só sei que é assim. Qual é o nome do... O amigo dele, né? Ele pergunta, ó, Chico, como é que é isso aqui? Que história é essa aí? Explique. Aí ele, não sei, só sei que é assim. Ele fazia um questionamento socrático e o outro não sabia responder. Pronto, o argumento morreu na primeira pergunta. Então, mas aí você entende como é que ele construiu esse argumento que o leva a acreditar na crença. E aí a gente vai avaliando evidências sem as distorções. Mesmo que os sentimentos não sejam os fatos, né, eles têm que ser validados. Então, mesmo que a pessoa exagere, a gente, quando vai tratar uma pessoa que tem transtorno de personalidade borderline, né, que há muitas desregulações, muitos déficits. Então, a pessoa costuma exagerar nas emoções, nas reações, nas percepções. Porém, a gente valida. A gente, estou entendendo o que você está sentindo, né? Mas vai trazendo a luz da razão para que ela saia desse polo emocional exagerado, para colocar um pouco de razão nisso. Então, eu já tive clientes que são borderlines que são muito lúcidos. Na hora da situação problema, desregula, se desequilibra emocionalmente, fala coisas que não deve, se sente mal, abandonada e tal. Depois que a tormenta passa, ela mesmo consegue perceber que realmente exagerei, poderia ter feito diferente, tarará. Então a razão começa a perceber que existe aqui uns exageros. E nisso também se trata a questionamento socrático, né? Quando a pessoa está bem psicoeducada nisso, ela mesmo percebe, mesmo que depois que passar a tormenta, a situação do problema, né? Um cliente bem psicoeducado, depois que se acalma, consegue fazer essa autoanálise, perceber, realmente isso aqui foi exagerado, poderia ter agido de outra maneira, e por aí vai. Então, a gente vai compreendendo, né, quão forte é essa crença. Existem crenças que são crenças mesmo, a pessoa acha que é desse jeito que o mundo funciona, e o resto do mundo está errado. Só que também percebe que desse jeito também estou sofrendo. Então, alguma coisa precisa ser modificada aqui. Então, existem crenças que são muito fortes. Tem eventos que levaram a esse desenvolvimento de crença, né? Quem foi que ensinou assim, como é que foi a educação, o que presenciou que leva a esse tipo de percepção, tipo, homem não presta. De onde veio essa ideia? Meu pai era assim, meu pai traía minha mãe, isso aqui, pronto. Aí fincou na cabeça de uma criancinha, que não tem muita filtragem ali, né? Então, um casamento é assim, essa porcaria aqui, o homem trai a mulher e tal, não sei o quê, e a mulher tem que aguentar. Então, isso vai se firmando numa cabecinha que leva para a fase adulta, né? Quais são os fatos que sustentam? E aí eu começo a ver também no meu dia a dia, e a minha atenção não é mais ver os homens que prestam, a minha atenção é ver os homens que não prestam. Todo o resto é descartado da minha atenção. Tudo que eu vejo na minha vida que valida o que eu já penso, é isso que eu presto atenção. É isso que acaba saltando nos meus olhos. Todo o resto pode até ser o mínimo, né? Pode até ser as exceções. Mas apareceu um entre 10, pronto, tá vendo? Um entre 10. Então a pessoa não percebe os outros 9. A pessoa percebe aquele um só que sustenta a crença. Então a gente vai vendo os efeitos da crença no mundo em si, né? Quais são as consequências, né? O que levam a isso. E aí a gente vai tendo essa curiosidade de descobrir junto os vieses da crença, verificar o significado real, o significado interpretado, de que maneira outras pessoas pensam sobre aquilo. Há outra forma de pensar, só extrapolando, até a Terra, que a gente sabe que é redondinha, né? Não é redonda, mas é redonda, né? Tem gente que acha que é plana, imagine, né? Então, mesmo aqueles argumentos que já estão consolidados, tem gente que pensa diferente. Então,
Se tem gente que pensa diferente, é possível ter um raciocínio, um olhar diferente sobre a coisa. Claro que eu estou extrapolando, gente, a Terra é redonda, tá? Só para não ter nenhuma dúvida. Raciocínio científico, que é uma mentalidade de teste de hipótese para examinar evidências, para corroborar ou refutar a hipótese com um olhar neutro. Né? Será que todos pensam igual? E se fosse diferente? E às vezes a pessoa pode... Às vezes eu pergunto assim, ó, você conhece alguém que age diferente ou pensa diferente? Eu conheço. Como é que essa pessoa faz? Às vezes é para modelar. Eu gostaria de ser um profissional mais compromissado, mais competente e tal, mas não consigo. Tem alguém que você conhece que é assim? Tem. Fulaninho é desse jeito. Ele é assertivo, ele é pontual, ele é compromissado, ele faz isso. Como é que ele faz? Né? Ele faz porque ele é bom no que faz. Opa, explicação mentalista. Já falamos sobre isso, né? Explicação mentalista é quando morre no pensamento. Morre no jeito de ser. Como se fosse uma coisa inata. Ele é porque é. Né? Sou porque sou. Não. Como é que ele faz, como é que ele consegue ser como é? Né? Aí começa a modelar e tentar trazer para a minha vida com as devidas adaptações como é que a pessoa faz. Né? De que maneira a pessoa faz. Vamos supor que a pessoa seja disciplinada. Você pega aí alguém que é caladão, que é introvertido e consegue se concentrar. Mas eu sou extrovertido, tá? Não consigo isso. Então aí você vai ter que adaptar estratégias, né? De uma coisa que é natural para o outro, você vai ter que fazer. De que maneira você pode ser introvertido para uma situação que exige um foco e atenção? Você pode até verificar se você tem TDAH, né? E se tiver, aí tem que ter estratégias específicas, quiçá até medicamentosas para isso. De todo modo, é pensar estratégias de como resolver. Bom, e aí tem a outra estratégia, a estratégia do fio solto. O que é isso, né? Quando há lacunas na evidência, a gente pergunta, como é que você sabe disso? Né? De onde vem essa informação? Onde é que você leu? Estratégia de evidência não distorcida, né? Se o pensamento não fosse verdade, quais seriam os indicadores disso? Nós podemos procurar com essa evidência? Outra. Estratégia de temporalidade e permanência de suas conclusões. Sempre foi assim? Quando foi diferente? Tem que ser sempre assim? Então, quando as pessoas estão passando por uma mudança, né, comportamental, ou seja, ela era de um jeito e passou a ser de outro, quando é que foi diferente? O que levou à mudança? Estratégia contextualizando as evidências. O contexto pode influenciar. Quão bem o ambiente que essa crença desenvolveu combina com o quadro geral. Então, quais são os contextos que ocorrem a crença em que a pessoa está acreditando? Outra, a estratégia de distorções e crenças irracionais. Compreender as distorções sem desqualificar e avaliar os elementos da crença. Quem tiver interesse nesse material, é só solicitar por direct, que eu posso mandar um PDF, até porque nesse PDF, que eu posso disponibilizar para quem tiver interesse, vai ter aqui tabelinhas e ferramentas que o profissional pode imprimir ou mandar, né, via PDF, né, para os seus clientes, né, para que eles entendam, se psicoeduquem e respondam lá, né, as perguntinhas. Então, nós temos processos de pensamentos que são o quê? Erros de previsão, que são o quê? São a catastrofização, previsão ou viés de impacto. Né? Então, erros de previsão de resultados que não podem ser conhecidos ou de valência negativa de probabilidade. Então, o cliente pode atribuir um evento em potencial um impacto que é irreal na vida dele. Então, outro processo de pensamento é erro de generalização, né? Que é o pensamento tudo ou nada. Ele é 880, ou céu ou inferno. Né? É a criação de uma falsa dicotomia. Ele não atende que existem um espectro, uma escala das coisas. É preto ou branco. Então ele é generalista. Ou é todos ou é ninguém. Ou é tudo ou é nada. Ou é sempre ou é nunca.
Temos os erros das percepções, né, que são os erros de filtragem da atenção. As pessoas tendem a enfatizar ou atender apenas informações consistentes com as expectativas. Foi o que eu falei mais cedo. Imagine que você vai na praia, e quando você vai na praia, você pensa assim, vou começar a catar conchas, né? E agora, as conchas de repente começam a aparecer na areia da praia, que você estava lá sempre lá, só que você não percebia. Aí você começa a perceber que tem um monte de concha, só que você não estava vendo antes, agora você está focado nisso. Depois você muda, agora eu vou procurar buracos de caranguejo. E de repente as conchas desaparecem, agora você só começa a ver as conchas, os buracos de caranguejo, porque você voltou a sua atenção para os buraquinhos. Então, coisas assim, que estavam lá, só que você não estava procurando, não estava focando. Então, aquilo não era relevante no seu olhar. Quando você começa a procurar, você acha. Mesmo que seja um ou outro, mas você acha. Ilusões de controle, né? São ilusões em que o indivíduo se vê com um poder que não tem, com um conhecimento que não possui, ou com um pensamento supersticioso. Então, isso acontece quando as pessoas querem usar de alguma estratégia para ter controle sobre alguma coisa que são incontroláveis, né? Então, tipo assim, né? É muito normal as pessoas, quando, fulaninho está doente, eu vou rezar por ela. Beleza, não estou questionando aqui a crença da pessoa. Reza e reza, não está fazendo mal nenhum. Tá? É uma espécie de, não posso fazer nada, farei pelo menos uma reza. Porém, qual é a situação, o problema aí? É achar que o quão forte eu farei irá implicar algum resultado ali. E aí eu posso até me culpar de que, poxa, fulaninho adoeceu, o agravou, porque eu não rezei um rosário, não fiz uma novena, não fiz uma peregrinação, não sei o que. E há uma espécie de culpa aí. Eu já passei por isso, dando um depoimento, porque havia uma época em que eu praticava reiki, né, que eu aprendi reiki. Eu acreditava isso na época, hoje não acredito mais, devido às evidências científicas. Né? Então, uma época eu achava que funcionava, mas hoje eu percebo que não funciona. Né? Tá? Então, estou aqui me pautando para a ciência. Tá? E teve uma vez que uma colega de trabalho minha, ela adoeceu gravemente, chegou até a falecer, e eu fiquei meio que me culpando. Poxa, eu deveria ter feito mais reiki, deveria ter mandado mais energia, não sei o quê. Então, era uma distorção cognitiva que eu tinha. Uma falsa ilusão. Aliás, uma ilusão de controle. Em achar que eu tinha um poder ali e poderia fazer mais coisas. Né? Então, é uma distorção também. E num questionamento socrático, a gente consegue trazer luz a essa situação. Nós temos crenças centrais e racionais, né, que a exigência de deveres absolutistas, o perfeccionismo, a catastrofização. E aí a gente vem aqui para uma série de distorções cognitivas, né? Que é a leitura mental, achar que sabe que os outros pensam, sem ter evidências. Ou seja, eu olho para você e já sei o que você está pensando. Leitura mental, isso aí. E às vezes é muito resistente. Você pensou isso mesmo, não sei o quê, eu estou vendo nos seus olhos que é isso mesmo e tal. Distorção. Previsão do futuro, né? Ou seja, a pessoa prevê negativamente coisas para o futuro. Catastrofização, acreditar que um acontecimento é terrível, é insuportável. Rotulação, atribuir traços negativos que englobam a pessoa completamente. Pessoas que rotulam os outros e não vê como se fosse, tem coisa boa e tem coisa ruim, não. É uma coisa só. Outra distorção é a desqualificação do positivo, que menospreza os aspectos positivos de si ou dos outros. Então, só vendo o negativo em si ou o negativo dos outros. Filtro negativo, que é enxergar somente a faceta negativa na pessoa ou situação. Generalização, é um padrão global negativo baseado em um único evento. Pensamento dicotômico, já falei, né? Deveria enfatizar como as coisas deveriam ser, em vez de perceber o que elas são. Né? Deveria ter sido isso, deveria ser aquilo, sim, mas qual é a realidade? A personalização, atribui somente a si a culpa por fatos negativos.
né? Então despreza o contexto, despreza adoecimentos, despreza que possam ser outras pessoas ali que contribuíram para uma situação errada. Culpabilização, considerar somente a outra pessoa como fonte das emoções negativas. Aí é o contrário da personalização, né? É a pessoa que atribui ao outro, eu não tenho nada a ver com isso. É o outro aí que é culpado por tudo, e eu não me implico nisso, né? As comparações injustas, né? Que é estabelecer padrões irreais, comparando-se com níveis muito superiores. Então isso acontece muito nas redes sociais, né? A gente vê um cara lá saradão, pô, queria ter esse corpo assim, mas você sabe o preço, cara? O cara ganha pra isso, né? O cara passa horas na academia, o cara ganha ou compra mesmo, né? Suplementações, não sei o que e tal. Então você sabe qual o preço que o cara tá pagando, você sabe se aquilo é real, você sabe se a vida dele é esse mar de flores mesmo. Então são comparações injustas aqui. Lamentação, enfatizar exageradamente, que poderia ter feito, ao invés do que pode fazer agora, né? Então fica ali naquela vitimização da coisa. O e se, que é fazer mil e uma conjecturas, se isso acontecesse, se isso acontecer, tal, se, é fugindo da realidade, né? A incapacidade de refutar, negar evidências que contradizem os pensamentos negativos. Então, se eu tenho pensamento negativo e vem um argumento que contradiz ele, eu fico negando ali. Então, não sabe refutar a ideia. E por fim temos o julgamento, né, que é avaliar tudo em termos de bom ou mal, né, superior ou inferior, como falei, preto e branco. Né? Então, o que cabe ao terapeuta aqui? Terapeuta, o que a gente não está percebendo? O que tem nesse padrão de pensar e agir que eu não estou percebendo aqui? Quais são as exceções quando o paciente generaliza? Quais são os impactos e utilidade dessa crença aqui? Para que está servindo, afinal de contas? Né? Então, nós temos que escolher um alvo, né, que é a crença, compreender por que ele acredita naquilo e expandir juntos um ponto de vista. Quais são os questionamentos mais comuns que a gente faz? Né? Evidências. Quais evidências apoiam essa ideia? Vai, fale, escreva, vai, me convença aí. Evidências que apoiam, ok? Quais as evidências contra? Agora vamos lá, usa a imaginação. Imagina outra pessoa. Quais as evidências contra? Pode ser doloroso, né? Mas é possível. Quais são as evidências? Mesmo aí para fazer até mesmo crença religiosa. Quais são as crenças a favor? Que aí é fácil, as pessoas vão dizer. Mas qual é a evidência contra essa ideia? Que a pessoa vai, não tem. Mas tem, porque se existem outras pessoas contra as crenças religiosas, então é possível você se colocar no lugar da outra pessoa e imaginar quais são as evidências contra isso que eu acredito. Interpretações alternativas. Qual seria a reação da outra pessoa que não sentisse nem pensasse como você? Qual conselho você daria para uma outra pessoa? Isso é bacana. Qual conselho você daria para outra pessoa faz com que eu tenha sabedoria em falar para um amigo meu o que ele deveria fazer, como é que ele deveria agir. Aí eu tenho sabedoria para falar. Né? Ele não vai dizer, é difícil dizer diante de uma crença que traz sofrimento, para ele fazer exatamente o que eu estou fazendo. Porque sempre sei que vai gerar sofrimento no meu amigo. Então eu vou dar um melhor conselho para ele sair dessa. Há outro pensamento que explica a minha situação. Qual é a alternativa? Que evidências a favor dessas alternativas? Você vê que a gente vai aprofundando. A pessoa vai pensando em evidências contra, vai procurando explicações e vai tentando trazer as evidências. Então é um aprofundamento. Realismo. Qual é a sua meta nessa situação? Pensamento disfuncional ajuda ou atrapalha na sua meta? Pode ser que sim, atrapalha. Tá, mas e agora, como é que faz? Segura aí quem vai chegar lá. Como é que faz para sair dessa? Descatastrofização. Né? O que de pior pode acontecer se o pensamento disfuncional for verdadeiro? Posso superar isso? Exemplo.
Pessoa com fobia do elevador. Ah, se eu entrar no elevador ele vai parar. E aí? E daí se parar? O que acontece? Pode. Poder pode, claro que pode. É altamente provável? Não. Tem pouca probabilidade. Possível é pouco provável. Mas pode acontecer, claro. Se acontece com algumas pessoas, pode acontecer com você. Mas daí? E se acontecer? O que vai acontecer? A pessoa vai ficar assim, vai morrer? Ninguém vai notar você vai passar a vida toda ali? Até ser tarde demais? Então, aí a gente vai testando o que pior pode acontecer. Mas eu tenho pânico. Ok, vamos trabalhar esse pânico aqui. Eu tenho claustrofobia. Vamos trabalhar sua claustrofobia aqui. Vamos fazer com que você aprenda a se regular emocionalmente. Certo? Vamos aprender técnicas anti-pânico para você. Diante de uma situação dessa, você sabe lidar. Como superar isso? O que é o melhor que poderia acontecer e qual o resultado mais realista? Aí, nós temos a habilidade psicológica do raciocínio realisticamente otimista. E também temos a habilidade psicológica da resolutividade e enfrentamento. Outro ponto dos questionamentos mais comuns é a reatribuição. Qual o efeito da minha crença nesse pensamento distorcido? Qual o efeito se eu mudar o pensamento? Opa, o que vai acontecer? Mudar por mudar? Qual o efeito? O que isso vai me trazer? O que eu deveria fazer em relação a isso? Qual o efeito se cria uma interpretação alternativa? Você percebe que são perguntas que são similares, mas que instigam a pensar mais a fundo e instigam até trazer outras respostas aqui. Outro questionamento, outra categoria de questionamento, né? É o pragmatismo, que são as vantagens e desvantagens de continuar crendo no pensamento distorcido. Isso aí a gente tem até uma ferramentazinha muito bacana. Vantagem e desvantagem de continuar, de fazer ou não fazer, continuar ou não continuar, ter ou não ter. Exemplo. Teve uma cliente minha que ela chegou para mim, ela disse, meu marido, ele me abandonou, saiu de casa, né? Acho que foi 39 vezes. Aí, nossa Senhora. Eu pensei, não fiquei arreglado, né? 39 vezes? 39 vezes. E ele saiu de casa de novo. E está querendo voltar. Deixa ou não deixa de voltar? Então ele saiu pela 40ª vez, né? Vamos botar aqui, ó. Aí eu peguei aqui a ferramentazinha. Vantagens e desvantagens de deixar que ele volte. Vantagens, deixar que volte. Vantagens, não deixar que volte. Desvantagem, deixar que volte. Desvantagem e não deixar que volte. Então são um quadrante, né? 4 espaçozinhos ali. Ela respondeu. E o resultado era óbvio, né? Usando a razão. Que tem a dó, né? Se ele fez isso 39 vezes, a 40ª vai ser diferente? Altamente improvável, né? Totalmente improvável. Então, logicamente, ela sabia que não deveria fazer. Né? Ela sabia disso. Mas, aí que tá, né? Só para concluir assim, essa questão, ela só foi uma sessão mesmo, porque ela sabia que se ela continuasse as sessões, ela ia ter que enfrentar as suas crenças, ia ter que enfrentar seus padrões, e iria ter que ser mais assertiva. E ela não estava preparada para isso. Então ela não foi mais, e ela permitiu que o marido voltasse de novo. Né? Mas assim, nem todo mundo está preparado para ter esse enfrentamento. Nem todo mundo está preparado para a terapia. Eu quero isso aqui, eu quero. É difícil, é doloroso, mas eu preciso que você me ajude a ter essa capacidade, essa força emocional de ser assertivo. Né? E aí a gente entra com o treinamento de habilidades psicológicas. Ter essa capacidade de se fortalecer emocionalmente, ter uma assertividade, usar a razão para superar a emoção. Né? Tem até um livro chamado A Mente Vencendo o Humor. Né? Outra categoria de questionamento é a descoberta guiada. Né? O que significa o pensamento distorcido, reavaliar a crença, a intensidade da emoção,
como pensar, sentir, agir diferente, caso a situação ocorra novamente. E aí nós temos um registro de pensamentos, experimentos comportamentais e questionamento socrático. Então, a gente vai ensinar um modelo, né, de situação, um modelo cognitivo, né? Situação, emoção, pensamento. Então a gente vai identificar distorções, previsões alternativas. E aí, gente, tem uma ferramenta aqui, né? Quem quiser o PDF, manda aí, pô. Eu mando para você aí uma ferramentazinha que fala, ó, situação, tá. Quais foram os diferentes eventos perturbadores que aconteceram? Você lista. Depois vem, qual foi a parte mais perturbadora? Você diz qual foi. Aí vem outra lista. Que pensamentos passaram na sua cabeça? Qual o sentimento correspondente? Mais uma lista para responder. Qual pensamento foi o mais perturbador? Qual o significado emocional desse pensamento? E aí a pessoa vai lá, escrevendo lá. Outra ferramenta é o plano de experimento comportamental, né? Perguntinhas. Qual é o medo ou a previsão negativa que tenho que me impede de ter a vida que eu quero ter? O que especificamente esse medo me faz prever que vai acontecer? Quão intensamente eu acredito que isso vai acontecer? De 1 a 10. De 1 a 10 existe uma previsão alternativa plausível de que pode acontecer? E quão intensamente eu acredito que isso vai acontecer? O que eu estou testando? Isso pode ser comprovado? Qual é o plano? Qual a minha previsão? E com que, onde, quando e como eu a testarei? Como eu vou saber se é verdade? Que problemas podem surgir e o que eu posso fazer para planejar o sucesso? Realizei o experimento como planejado? Preciso refazer o plano? O que realmente aconteceu? O que o resultado do experimento significa sobre a minha previsão e minha previsão alternativa? Estou deixando de perceber alguma coisa? Como minha crença em minhas previsões mudou? Como eu classificaria cada uma delas de 1 a 10? O que eu aprendi? E como eu posso aproveitar esse novo aprendizado na próxima semana? Então, você vê que tem muito pão para manga para o cliente ali respondendo, pensando, né, se esforçando. Então, não é conversa de barzinho, não é conversa de botequim, não é conversinha de jardim. Em que eu penso assim, acabou, meu jeito de ser acabou. Não, você simplesmente vai ali e quer mudança, e nem todos querem reforço, nem todo mundo está preparado para uma terapia, cara. Nem todo mundo está preparado. Mas se ele quer, tem trabalho para fazer, com esforço, escrevendo, pensando, refletindo, né, avaliando se eu estou certo ou errado, se é assim mesmo ou não. Tá? E aí, uma outra ferramenta aqui nós temos aí qual um novo pensamento equilibrado e crível, resumo, síntese dele, evidências que apoiam a suposição inicial, nós temos a suposição inicial, evidência real, evidência percebida, e no outro quadrante nós temos evidências que não apoiam a minha crença, evidência conhecida, evidência desconhecida, tudo lá diagramazado, bonitinho, né, lúdico inclusive, para o paciente ir preenchendo. Então, como é que a gente então trabalha com crenças centrais e esquemas, tá? Bom, primeiramente é preciso preparar o cliente, né? Pois é um processo emocionalmente difícil. Principalmente quando a gente vai trabalhar com hipnose, né? Que a pessoa vai vivenciar uma situação, um problema. E aquilo precisa já estar preparada para aquela situação. Evidente que a gente tem que respeitar se a pessoa entra em contato com uma situação difícil e a gente percebe que está insuportável, se pergunta, quer sair? Quer? Não, quer sair. Não quer mais não. Beleza? Então, sai, faz um outro trabalho de relaxamento para que a pessoa saia daquela situação de angústia, né? Não é para deixar o paciente sair pelo consultório chorando. Pelo amor de Deus, não faça isso. Porque eu já vi pessoas dizendo, olha, eu fui para a psicóloga e ela disse que a meta dela é fazer a gente sair chorando no consultório.
Gente, não, isso é até perigoso, cara. Você abriu uma ferida lá e não estancou, não botou curativo, só meteu o dedo e tchau, se resolva. Não é assim, cara. A ideia não é essa. A ideia não é criar sofrimento. E nem abrir feridas, nem criar feridas. A ideia é curar. Se tem uma coisa ali que está incomodando, vamos entrar em contato. Então, eu já tive cliente que era muito assertivo na vida, fazia meditação, exercício, era estudioso, estava trabalhando, não dava muita trela para os pensamentos negativos que vinham, mas tinha uma ansiedade, uma angústia, ficava martelando ali. Então ele veio para a terapia para ressignificar esse passado dele, essa angústia que tem com seus familiares, fazer essa reparentalização com o seu eu criança. Isso foi feito em poucas sessões, e aí pronto, vida que segue, dei alta, acabou. Porque ele não estava enfrentando o problema, ele não tinha repertório para enfrentar o problema. Eu preciso acompanhamento, eu preciso enfrentar esse problema aqui que eu estou fugindo. Estou fugindo com mindfulness, estou fugindo trabalhando e tal. Estou fugindo de enfrentar esse problema que me angustiando. E aí quando a gente entra em contato, né, com cautela, aos poucos ali, com cuidado, né, com assertividade, fazendo com que a pessoa vá se autorregulando, vá entendendo o seu histórico, ressignificando, se perdoando, ou então compreendendo as outras pessoas, não necessariamente perdoar os outros, mas compreender os outros, né? Você quer se reconciliar com essa pessoa na vida real? Não, não quero não. Beleza, tranquilo, cara. Não precisa se reconciliar com a pessoa na vida real. Mas compreendendo aqui, dando uma nova visão, fazendo com que você cure suas feridas emocionais, fazendo um processo de reparentalização em que você se encontra com o seu eu criança e tem uma conversa, o meu eu maduro com o meu eu criança, e vai fazendo com que eu vou deixar de funcionar daquele jeito que eu estava vulnerável diante de adultos que me traziam sofrimento. Então eu vou deixar de funcionar daquele jeito. Então isso é um processo que pode ser difícil. Então a gente vai preparando, e prepara com carta ao sofrimento, com uma cadeira vazia, de olhos abertos mesmo, reescrevendo as memórias, seu histórico, sua autobiografia. E aí vem através também da hipnose fazendo uma regressão no sentido de reativar memórias, se reencontrar, encontrar pessoas que trouxeram alguns traumas, conversar na imaginação com essas pessoas. Então tudo isso faz parte do trabalho. Às vezes a gente se encontrar até com emoções. Tipo assim, eu tenho medo, sei lá, medo de alguma coisa, enfim. E aí a pessoa imagina esse medo, né? Como é que esse medo se parece? Eu tinha um paciente que ele tinha pânico, ele imaginou o pânico como se fosse o predador, sabe? Aquele alienígena lá que enfrentou o Arnold Schwarzenegger, né? O filme O Predador. Então, ele imaginou a ansiedade e o pânico como se fosse um predador. E aí a gente, né, viajou nessa historinha aí e deu um final feliz, né? Um final feliz mesmo, né? Que o predador morreu, né? Então, a ideia é essa, né? Matar o predador, que era o pânico. Quais são as estratégias da terapia da aceitação e compromisso no questionamento socrático? Né? Então, tem 6 processos psicológicos da ACT. Né? Aceitação, que é reduzir o comportamento de fuga e esquiva da dor. Então, não mais fugir, se esquivar, senão isso se reforça. Então, eu aceito. Não é aceitar, eu aceito. Eu entendo que ele existe. Né? Eu aceito no sentido de tem até uma tradução melhor, que não é bem aceitar, mas enfim, vamos deixar ela aqui. Porque a aceitação no nosso português, né, dá uma ideia de que eu aceito e pronto, acabou, não tem mais o que fazer. Não, aceitar eu sei que é real. Eu sei que ele é real. Então eu aceito esse negócio aqui e agora eu vou tratar. Nós temos a desfusão, que é o distanciamento do pensamento e a observação do processo de pensar. Então, me desfundo do problema, né? Isso em hipnose é bastante eficaz, né? Eu
me afasto e olho o problema de longe e o observo com um outro olhar, com um distanciamento e sem me envolver emocionalmente para verificar a luz da razão. Temos a consciência do momento presente, que é não focar no passado nem no futuro. Então, mindfulness atua nisso, focar no aqui e agora. O eu como um contexto, mostrar para o paciente que ele não é o seu pensamento e a sua emoção, ou seja, a gente pensa muita besteira no longo do dia, pensamentos que vêm e vão, que são banais e bobos, mas eu não sou meu pensamento, eu não sou minha emoção, não preciso ficar me martirizando aqui, não preciso ficar me apegando. Aliás, quem tem as crises de ansiedade, né, que se escalam para o pânico, é porque eles ficam ali retroalimentando com o pensamento. Com a ansiedade vai ali ser retroalimentada pelos pensamentos. E uma coisa que duraria alguns minutos, aí fica, tempão. Temos aqui os valores, que é a direção de vida para onde eu quero caminhar. A ação comprometida, estabelecer metas, comportamentos para alcançar essas metas, compromisso com esses comportamentos. Entra aqui a habilidade psicológica de autocontrole. Eu saber apreciar o processo, não cair nas tentações de uma recompensa imediata, né, que as pessoas chamam isso erroneamente de autossabotagem. Ninguém se autossabota, não existe autossabotagem. A gente só quer o nosso melhor pra gente mesmo, né? Mas quando a gente, sei lá, estou em dieta e aparece um sorvete na minha frente, só por hoje eu vou tomar esse sorvete aqui. Não estou me autossabotando, eu só estou em deficiência de autocontrole, porque eu cedi a vontade imediata de ter prazer, ao invés de eu apreciar o prazer em resistir ao sorvete e mais para frente eu ter, né, o corpo que eu quero, o peso que eu quero, ter minhas taxas de glicose, de colesterol reduzidas. Isso é prazeroso também, né? Então, e por fim, nós temos aqui, né, finalizando, o método autossocrático. Então, a gente psicoeduca o paciente a ele ter esse questionamento consigo mesmo, que ele vai aprender a focar quais são os tipos comuns de pensamentos relacionados às emoções, como é que eu defino meus pensamentos, há um padrão na forma que eu penso e sinto. A compreensão é uma fase de autoavaliação para entender a si mesmo o pensamento-alvo. Por que eu acredito nisso? A curiosidade, que é a evidência percebida, a avaliação fatos, sentimentos, posição, distorção. A evidência conhecida, que não apoia o pensamento. E a evidência desconhecida, que são evidências que precisam ser experimentadas. Por fim, um resumo e síntese, que integra novos aprendizagens e comportamentos, comparando com as suposições e experiências iniciais. Além de solidificar ganhos, transformando a mudança cognitiva em novos comportamentos. Nós também temos uma ferramenta aí que traz a focalização, compreensão, curiosidade, o resumo, a síntese e a conclusão, com perguntas que o paciente ali vai respondendo na ferramenta, né? Vamos dizer, focalização, o que eu estou mirando? Quais são as diferentes partes do problema? Qual é a parte mais perturbadora? Qual é o significado que estou atribuindo a essa situação? O que eu estou dizendo a mim mesmo? Como eu estou definindo esse alvo? Compreensão. Como faz sentido que eu pense isso? Onde eu aprendi isso? Isso é algo que as pessoas me disseram antes? Quais são os fatos que me dizem que isso é verdade? Como esse pensamento faz eu me comportar? Curiosidade. O que eu estou perdendo? Há contexto importante, faltando as distorções acima? Meus comportamentos influenciam minhas experiências? O que é que eu não sei? Quais são os fatos que me dizem que isso pode não ser verdade? Há alguma exceção que estou esquecendo? Aí vem um resumo. Como posso resumir toda essa história? Vai lá, escreve, faz uma redação.
Síntese, como esse resumo se encaixa com minha declaração original, como isso se encaixa com o que eu normalmente digo a mim mesmo, e a conclusão, qual seria uma afirmação mais equilibrada e crível. Como é que eu posso aplicar essa declaração na minha próxima semana. Então, é isso. Esse é o que há de mais relevante em saber sobre o questionamento socrático. Tá? Essa ferramenta, esse modo de agir, modo de perceber, que faz a diferença entre um psicólogo e um público leigo ou outros profissionais. Ok, gente? É isso. Essa live fica salva aqui no perfil do Instagram Academia da Alta Eficácia, lá no meu canal do YouTube PsiJ Marcelo, na playlist Academia dos Psicólogos. É isso aí, gente. Até a próxima, viu?